Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na presença do Senhor para gravarmos mais essa aula referente à nossa escola dominical. E como todos vocês sabem, nós estamos estudando sobre a lição de jovens e adultos que fala sobre o livro de Josué, tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Nós passamos até o momento por 6 lições e agora nós vamos entrar na 7ª lição. Essa lição que tem como título Derrotando o Primeiro Inimigo. Mas antes que a gente entre na lição, vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo, santo e bom. Obrigado, Deus, por mais um dia na Tua presença. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela vida e pela salvação. Obrigado por este momento, mais uma vez, de falar da Tua palavra. Fique conosco, Senhor. As pessoas que ouvirem esse vídeo, que sejam abençoadas e tocadas pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Bem, meus queridos, eu não me apresentei, mas alguns já me conhecem. Meu nome é Edivaldo Nobre, sirvo ao Senhor como diácono na Assembleia de Deus, no bairro do Farol, aqui em Maceió, Alagoas. Bem, vamos à nossa lição. Lição 7, derrotando o primeiro inimigo. Como falei, falamos de 6 lições já. Nós vimos a introdução, depois vimos a história de Josué, como foi que Deus o chamou e o comissionou para uma grande tarefa e uma grande conquista. Na lição 3, nós vimos esses preparativos que Josué fez para a conquista da nova terra, da terra prometida, e nesse período em que ele passou, ele teve muitos obstáculos. Na lição de número 4, nós vimos os obstáculos e nós vimos as estratégias para vencer os obstáculos. E na lição 5, a gente vê Deus confirmando o concerto que ele tinha feito com Josué no capítulo 1, e depois ele confirma esse concerto na lição 5. Depois nós vimos uma situação, já depois que Josué passa o Jordão, agora ele tem uma grande tarefa que foi a tomada de Jericó. E como é que ele ia fazer para tomar Jericó? Deus precisou aparecer para ele mais uma vez para mostrar para ele que quando uma pessoa se encontra com Deus, a vida dele não é mais a mesma. E aí nós vemos o encontro com Deus na lição passada. E hoje, depois do encontro maravilhoso que Josué teve com Deus, vamos estudar derrotando esse primeiro inimigo já na terra conquistada, ou melhor, na terra prometida, que foi a terra de Canaã. E nós sabemos que Josué passou desde a sua infância ao lado de um grande líder. E que líder foi esse? O líder Moisés. Foi através de Moisés que Josué começou a entender o mistério que Deus tinha para a vida dele. E nós vemos que Moisés, aquele homem que nasceu num período que não era para nascer, porque ele estava fadado a morrer por conta da ordem de Faraó. Faraó tinha determinado que Moisés e todos os meninos que nascessem, as crianças que nascessem do sexo masculino, teria que ser morta. Mas Deus usou de misericórdia com Moisés, porque Deus tinha um plano na vida de Moisés. E que plano era esse? A libertação do povo hebreu. E nós conhecemos a história, sabemos que o povo de Deus passou 400 anos cativo no Egito. Depois que José, Jacó e todo o povo sai de Canaã por causa da seca e vai para o Egito, quando José era governador, e o povo ali começou a ter uma vida boa. Só que de repente morre aquele faraó
morre aquela geração e surge um novo rei que não conhecia a história de José. E aí ele começa a escravizar os hebreus. Mas Deus tinha um projeto de libertação, que o povo seria cativo, mas depois de 400 anos, Deus suscitaria um homem que libertaria o seu povo. E assim aconteceu através da vida de Moisés. Então Moisés, aquele homem que ficou 40 anos sendo criado pela filha de Faraó, como herdeiro do trono de Faraó, como filho da filha de Faraó. Mas esse não era o projeto de Deus para a libertação dos seus filhos, dos seus servos, os judeus. O projeto de Deus era que Moisés passasse 40 anos aprendendo toda a lei, toda a cultura do Egito, mas aos 40 anos de idade, ele, andando pelas redondezas do palácio, ele viu um egípcio maltratando um judeu, e ele foi defender o seu irmão hebreu e ocasionou de matar o egípcio. Dias depois, ele precisou fugir para não ser morto, porque como ele enterrou o corpo, depois foi descoberto essa situação e ele teve que fugir. E aí ele vai mais uma vez, ele foge para o Egito, do Egito, e vai morar no deserto. Lá ele se casa com a filha de Jetro, vira pastor de ovelha, e quando ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele tem uma visão fantástica, uma visão de uma sarça que ardia em chamas e não se consumia. Por que isso? Porque Deus marcou aquele encontro naquele momento com Moisés, que Moisés não mais seria aquele pastor, mas agora ele seria um libertador. Então Moisés passou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto pastoreando ovelhas, e agora ele tinha uma grande missão: chegar diante de Faraó e dizer todo o projeto que Deus tinha para a vida dele, que era libertar o povo da escravidão no Egito. E nós vemos aqui neste momento Josué, um jovem, como eu disse na lição passada, que se apegou com um velho, e ali ele aprendeu todas as estratégias de liderança, com o grande líder que foi Moisés. Então, essa lição de número 7 que nós estamos estudando hoje, derrotando o primeiro inimigo, nós vamos ver que Josué, depois de passar o Jordão, pelo milagre que Deus fez de o Jordão ficar parado, seco, e o povo passar, agora ele se acha numa situação de derrotar o primeiro inimigo, que era as grandes muralhas de Jericó. E eu quero ressaltar para vocês somente um ponto. O que quer dizer a palavra inimigo? Inimigo nada mais é do que uma pessoa que milita em campo contrário a outro. É tudo aquilo que é nocivo à nossa vida, ele se torna um inimigo. É aquele que se opõe, aquele que faz oposição a você, esse é o seu inimigo. Aquele que lhe hostiliza, que chega para você e fica lhe hostilizando, aquele adversário. Então, todo aquele que vai de encontro ao outro com pensamento ou com atitudes contrárias, essa é a denominação do inimigo. E nós sabemos que todos nós temos vários inimigos. E nós vamos estudar isso aqui nesta lição. O texto do dia da nossa lição fala da seguinte maneira. Está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8, e o versículo 37, que diz assim: mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quem foi aquele que nos amou, meus queridos? O nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é através dele que nós somos mais do que vencedores. Não pelas nossas forças, porque de nós nada temos, mas pela força do braço do Senhor é que nós somos mais que vencedores.
E nós vemos aqui, como eu falei para vocês, através de Moisés, nós vemos Faraó, um inimigo obstinado. E eu falei também que nós temos vários inimigos. E se a gente for olhar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que todos os heróis da fé, eles tiveram os seus inimigos para vencê-los, para derrotá-los, que afrontavam e aí eles iam de encontro para poder ganhar a batalha. Então, nós sabemos que em Cristo, todo inimigo que se levantar, nós, pelo poder de Deus em nossa vida, nós os derribaremos em nome do Senhor dos Exércitos. A síntese da nossa lição diz o seguinte: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais do que vencedores. Amém? Então, nós temos aqui a nossa lição muito rica. Nós vemos que Faraó foi um inimigo obstinado. Nós vemos que Sansão também teve um grande inimigo, que foram os filisteus, o inimigo do povo hebreu. Nós vemos Davi com vários inimigos perseguindo ele. Um deles, Saul, o rei Saul, aquele rei que, quando estava sendo pressionado ou oprimido pelo inimigo, aí foi apresentado a ele Davi, aquele jovenzinho que ninguém dava nada por ele, mas quando tocava sua harpa, o Espírito de Deus afugentava o mal que estava sobre a vida de Saul e ele tinha paz, tinha calma. Mas mesmo assim, quando Davi começa a aparecer no cenário e que Saul começa a ver que Davi é destaque e ele estava sendo preterido pelo povo, o que é que acontece? Saul começou a ter ciúme de Davi e começou a perseguir e tornou-se um grande inimigo do jovem Davi. Nós vemos também Elias, o grande profeta Elias, que era o maior inimigo de Elias, Acabe e sua esposa Jezabel, que Elias falava sempre a verdade e profetizava o que Deus tinha que fazer com o povo, e nós sabemos que Acabe foi um dos reis mais maus que Israel já teve. Por conta disso, quando Elias chegava para Acabe e falava das verdades, das profecias que Deus tinha mandado ele falar, aí Acabe ficava furioso e chegou a dizer que Elias era um perturbador em Israel. E nós vemos aí Acabe sendo o inimigo de Elias. E nós vemos também no livro de Esther, por exemplo, em Mardoqueu, nós vemos ali um inimigo também feroz, Amã, aquele homem que queria por tudo destruir também o povo hebreu. Mas Deus tinha um projeto na vida do povo hebreu desde sempre. Então aí nós vemos também o Senhor Jesus mostrando que nós também temos um inimigo. E quem é o inimigo das nossas almas? O diabo. Então nós temos que ter muito cuidado em observar tudo que a palavra de Deus nos diz para que a gente vença esse inimigo. A nossa lição, ela está escrita no livro de Josué, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 10, que eu vou ler com vocês, que diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiros,
ouvindo voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas. E a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. O versículo 10 diz assim: porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Bem, meus queridos, nós estamos vendo aqui essa lição maravilhosa, e nós temos nessa lição 3 objetivos. O primeiro deles, conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na terra prometida. O segundo objetivo, mostrar as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó. E o terceiro objetivo, conscientizar de que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. E nós vemos também aqui que nós temos também esses 3 tópicos, nós vamos abordá-los a partir deste momento. Mas antes de eu entrar no comentário da lição, eu quero fazer algumas observações sobre esse número 7, que muito está sendo falado nesse versículo, ou melhor, nesse texto que nós lemos, de Josué, capítulo 6. Nós vemos aqui 7 sacerdotes, 7 buzinas, 7 vezes tocarão as buzinas, 7 dias, 7 vezes num dia só. E aí nós vemos por que o número 7 é tão falado na Bíblia. E aí eu fui pesquisar e vi que esse número 7 significa a plenitude da palavra de Deus, a perfeição da palavra de Deus. Esse número 7, como curiosidade, ela aparece na Bíblia mais de 800 vezes. E, pasmem, somente no livro de Apocalipse ela aparece 50 vezes. Então, nós vemos aqui várias situações em que o número 7 é falado na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, a nossa semana tem 7 dias. Nós vemos que Deus fez o mundo em 7 dias. Deus descansou no 7º dia. Nós vemos lá Faraó, quando teve o sonho que José interpretou, onde ele vê 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas magras e 7 espigas gordas, as magras engolindo as gordas. Então nós vemos aí diversas situações. Vemos também no Apocalipse os 7 Espíritos de Deus, 7 castiçais de ouro, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 anjos, os anjos das 7 igrejas da Ásia. Então nós vemos diversas situações em que esse número 7 mostra mais de 800 vezes na Bíblia, e mostrando que ela representa a perfeição, a plenitude de Deus. Amém? E nós vamos agora entrar na introdução do nosso da lição, que diz assim: a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor, pois chegara a hora do juízo divino.
haja vista que a medida da iniquidade dos amorreus se completara. Isso está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 15, 16, e em Deuteronômio, no capítulo 9, verso 5, e o capítulo 18, verso 12. Na derrubada dos muros de Jericó e na tomada da cidade, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor aos pés da cidade, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada de Jericó. E nós vemos aqui que, para o inimigo ser derrotado, nós também precisamos utilizar as armas espirituais que Deus nos disponibiliza, que está lá em Efésios 6, que depois vocês, por curiosidade, se quiserem verificar, analisem. Efésios 6 tem lá algumas armas que Deus nos disponibiliza para que a gente possa vencer os nossos inimigos. No tópico primeiro da lição, entrando já nele, a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. E aí nós vamos fazer um breve resumo sobre a cidade a qual Josué estava prestes a dominar e a tomá-la. Mas aí ele se depara, como se deparou no Jordão, com uma situação complicadíssima, que foi, nesse caso agora, no Jordão, as águas que estavam transbordando, mas Deus fez aquele milagre. Agora ele está diante de um muro intransponível, que a cidade ela tinha uma área de 32 quilômetros, e os muros, pasmem, meus queridos, tinha cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Imaginemos, 6 metros a espessura de um muro e 9 de altura. Qual o exército de homem que conseguia derrotar se não tivesse a intervenção divina? Como aconteceu. E nós vemos aí a intervenção divina através disso. Segundo a história, era considerada invencível, pois acreditava-se que contava com a proteção dos deuses cananeus. Mas nós sabemos que não há Deus maior que o nosso Deus. E Josué tinha isso na sua mente e no seu coração, que Deus, o Deus que ele servia, era o Deus Todo-Poderoso, que tinha poder de fazer aquela derrubada dos muros. Quando Moisés subiu ao Monte Nebo, defronte de Jericó, localizado na Transjordânia, ficava a terra prometida. E Moisés contemplou toda aquela terra e viu, mas não entrou na terra. Mas Josué ficou agora na incumbência de levar o povo à terra prometida. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés. E aí nós vemos mais uma vez uma situação que eu gosto de sempre frisar. Josué aprendeu com Moisés. Josué foi um espia nessa situação. 38 anos antes ele foi um espia. E agora ele manda 2 homens espiar Jericó. E o rei de Jericó começou a persegui-los. Não abriu brecha para eles. Perseguiu durante alguns dias para tentar matar os espias. E não conseguiu. Por quê? Porque Deus usou uma mulher chamada Raabe, uma meretriz, uma prostituta, que Deus disse: é com você que eu quero ter um encontro, Raabe. E Raabe, nós vimos nas lições passadas que ela foi uma mulher que guardou os espias e não permitiu que o rei dos cananeus os encontrasse e os matasse. Isso foi uma provisão de Deus para a vida daqueles homens que foram espiar a terra.
E nós sabemos que o rei não estava brincando, ele estava querendo realmente matá-los. Mas o interessante é que essa cidade tão forte, tão bem articulada pela arquitetura da época, ela não cairia se não fosse a intervenção e a ajuda de Deus. E nós vemos, como nós lemos aí na leitura, depois, se você continuar lendo o texto, nós vamos ver como foi que aconteceu a derrubada de Jericó, dos muros de Jericó. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como os outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível. Então nós sabemos que naquela época Josué precisou do auxílio de Deus. Josué precisou da força de Deus. Josué precisou do poder de Deus. E nós, hoje, nossas armas são espirituais. Então nós precisamos da intervenção e do auxílio do céu para que a gente venha a vencer os nossos inimigos. No subtópico, no tópico 2 da nossa lição, nós vemos as estratégias de Deus para a batalha de Jericó. Primeiro, o corte dos suprimentos dos inimigos. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó. E nós vemos na leitura que ninguém entrava e ninguém saía. E uma cidade, para que entre mantimento, ela tem que estar aberta. Para que chegue mantimento, ela tem que estar com suas portas e os seus portões abertos, para que chegue mantimento e entre e saia pessoas, tanto para comprar quanto para vender. E aí Deus disse para Josué que Josué tinha que, primeira coisa, sitiar a cidade, para assim os suprimentos de Jericó escassearam. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo. Cortar a fonte que o fortalece. Afinal, tudo que nós alimentamos, ele cresce. Se eu alimento uma planta, essa planta vai crescer. Se eu alimento um animal, esse animal vai crescer forte, robusto, com vida, com saúde. Então, nós vemos aí, para que cresça algo em nossa vida, nós temos que alimentar. O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura dos seus servos. Sabe que somos pó, como diz lá no Salmos 103, o verso 14. Por isso, o Altíssimo Deus, o nosso Senhor, sempre estimula os seus servos e faz promessas. Ele tinha prometido sucesso na empreitada da terra de Canaã. E ele não deixou o povo sozinho. Os guerreiros, eles estavam meio que apreensivos, mas eles confiavam em Deus. O Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente, mas Josué precisava ouvir Deus. Por isso que o anjo chegou e disse: vá, que eu sou a favor de vocês, e eu estou com vocês, e vocês vão ser vencedores. E aí a segunda estratégia: homens armados à frente dos sacerdotes. Os homens armados sairiam marchando à frente, depois seguiriam os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas com chifre de carneiro. E logo em seguida vinha a arca do concerto de Deus. E aí, o que era que eles tinham que fazer? Aguardar o milagre de Deus. Porque tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que você pode fazer, mas
tem coisas que só Deus faz, como diz o hino. Tem coisas que só Jesus faz. Então, nós vemos aqui, a missão do povo era obedecer às ordenanças que Josué lhes disse, através da revelação que Deus tinha passado para eles. Então, andem assim, façam assim, os sacerdotes levem as trombetas, toquem o chifre, rodeiem a cidade 7 vezes, uma vez durante 6 dias e 7 vezes no último dia, e depois vocês gritem. Então, obedecendo tudo que Deus mandou, quando eles obedeceram e fizeram conforme a palavra do Senhor, aí o milagre aconteceu, que foi a derribada do muro. E aí o povo entra e toma a cidade. O terceiro tópico da lição fala do seguinte, que Deus se mostra forte para com os que confiam nele. O subtópico 1 diz assim, um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai. Isso nos remete à obediência à palavra de Deus. Obediência sem questionar. Quando Deus mandar, não questione. Tem um hino que diz, questiono ou adoro. É melhor você adorar do que questionar. E quando você adora, Deus trabalha por você. Então nós vemos aqui, Josué não questionou. Josué não perguntou, ô Senhor, por que isso? Por que assim? Por que assado? Não. Quando Deus mandar, tem que obedecer. Porque Deus sabe como fazer o melhor nas nossas vidas. Como fez com Josué naquela época, conosco também faz. O povo precisava esperar uma ordem de comando do líder. E o líder naquela hora era Josué. E na hora certa, todos gritaram em uma só voz. A Bíblia não diz o que foi que eles gritaram, mas gritaram. Não sei se foi glória a Deus, não sei se foi aleluia, não sei que grito foi, mas eles gritaram e Deus ouviu o grito deles. Os hebreus precisaram esperar por 6 dias e tomar algumas decisões do ponto de vista militar, pouco procedente sob um sol causticante. Mas Deus, em sua longanimidade, oferecia oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. Deus deu aqueles 7 dias para que o povo de Jericó podia se arrepender, porque como nós lemos lá atrás, a medida deles já tinha chegado aos céus e Deus não aguentava mais. Por isso que eles pereceram, não se arrependeram. Mas Deus sempre tem uma situação de mostrar para eles que se arrependessem, Deus os perdoaria. Eles assim não fizeram e, infelizmente, padeceram. E aí caíram os muros de Jericó. Depois que rodearam a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram a buzina, o povo gritou e aí veio o resultado da obediência. Então, quando a gente obedece, o milagre acontece. Parece até que rimou, mas quando a gente obedece, só mais uma vez, o milagre acontece. Então, meu querido, não esqueça de obedecer as palavras que o Senhor falar para você. Então, sempre que o Senhor falar, obedeça. Tem gente que diz que o alfabeto do crente são 4 letras. A letra O, a letra B, a letra D e a letra C. O, B, D, C. Então, fazendo isso, nós lograremos êxito, não por causa das nossas forças, mas por causa do nome do Senhor dos Exércitos. O terceiro item da nossa lição fala o seguinte. Mas antes de eu entrar nele, eu quero frisar uma outra coisa. A cidade, os muros eram altos
e largo. As armas de guerra eram insuficientes para destruir a cidade. Mas como seria aquela derrubada daquele muro? Será que Deus utilizou uma bomba, uma dinamite ou várias bananas de dinamite para aquilo? A Bíblia não relata como foi que Deus fez, mas eu creio que esse milagre e esse fato que ficou oculto na palavra de Deus, nós um dia vamos chegar no céu e perguntar ao Senhor: Senhor, como foi que aquele muro implodiu? Como foi que aquele muro caiu? O que foi que o Senhor utilizou? Um terremoto, bomba, alguma outra coisa que mexeu lá nas placas embaixo da terra? O Senhor, eu creio que Ele vai nos explicar quando a gente estiver lá nas mansões celestiais. E nós estamos aguardando esse dia, através da vinda do nosso Senhor Jesus. No terceiro tópico, nós vemos os subtópicos do tópico 3, Jericó é destruída e Raabe é salva. E aí, mais uma vez, Jericó foi destruída, o povo entrou, tomou a cidade, cumpriu tudo que Deus mandou, que ninguém permaneceria vivo, exceto aquela mulher em que Deus tinha prometido que se ela colocasse lá, na janela da sua casa, um fio de escarlate, ela e todos os que estivessem dentro da sua casa seriam salvos. E isso aconteceu também, Paulo, mais na frente, no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 31, Paulo, falando ao carcereiro a respeito de salvar a si e a sua casa, quando o carcereiro viu uma situação que ele iria morrer, iria perder a cabeça, porque os presos tinham sido soltos por causa do terremoto. Quando Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor, ele já ia se matar. Mas aí Paulo disse: basta, espere, todos aqui estamos, ninguém fugiu. Aí ele pergunta: o que farei para herdar, para me salvar? E aí Paulo responde, no livro de Atos 16 e 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mesma coisa fez Raabe, quando ela guardou os espias prometeram para ela que aquele fio de escarlate seria a salvação da vida dela. E aquele fio de escarlate representa para nós o sangue de Jesus Cristo, que depois de muitos anos seria derramado nas ruas de Jerusalém e derramado, vertido na cruz do Calvário, para que nós viéssemos a ter a nossa salvação e de todos aqueles da nossa família, se assim nós perseverarmos firmes no Senhor. Então, meus queridos, nós, para concluir, a gente tem uma perguntinha aqui. Por qual razão Deus permitiu que uma prostituta se tornasse a ascendente do Salvador do mundo? Você já se perguntou isso? Primeiro, a fé de Raabe trouxe salvação, remissão para ela e toda a sua família. Segundo, para mostrar que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E está lá o maior versículo que eu considero da Bíblia Sagrada, que é o textuário que eu considero da Bíblia Sagrada, que está escrito em João, capítulo 3, e versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo do Senhor Deus, que todos os homens se salvem, que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, que nenhum se perca. Mas, infelizmente, ele deu ao homem o livre arbítrio, a livre decisão, a livre escolha do homem. E ele coloca todos os dias na minha frente e na sua frente o direito à escolha. Então, meu querido, minha querida, se você que ouviu essa palavra, essa mensagem, já escolheu servir ao Senhor,
Faça como Josué fez no capítulo 24 e versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, que essa é a minha mensagem de encerramento desta aula. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe tudo quanto você tocar. Que prospere no nome de Jesus. Que Deus a todos abençoe. Amém.